Confiança, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, você que está assistindo ao vivaço aqui na minha casa. Hoje nós faremos a correção de exercício da apostila de vocês, né? Eu liberei essa atividade lá no sala de aula para que vocês pudessem nos enviar a atividade, né? Para ter aquele pontinho de misericórdia, né? E sabidamente todo mundo vai precisar. Uns mais, outros menos. Mas quem ganhar e quem perder não vai ganhar nem vai perder. Então, 6 minutos de atraso, não. 6 minutos de tolerância. E vai todo mundo perder no fim das contas, né? Então, nunca foi tão fácil terminar o ensino médio. Eu não sei se eu posso concordar, não, mas eu também não sei se eu posso discordar, não. Mas, enfim. Então, vamos nós. Fofinhos, eu passei essa atividade lá da apostila, eram as páginas 6 a 14, 32 a 39. As primeiras páginas, a gente já tinha trabalhado algumas das questões enquanto eu falava da tipologia textual, né? E eu achei por bem não abordá-las nessa aula de agora, para que nós tivéssemos um pouquinho mais de tempo de falar de coesão e coerência textual, que é um assunto assim tão importante para vocês. A gente já tinha trabalhado, inclusive, no laboratório de redação, né, já tinha discutido bastante sobre isso. Mais coesão do que coerência, né, porque a coerência, ela, eu não vou dizer que ela é uma consequência da coesão, mas quando a sua coesão está ok, os problemas de coerência tendem a diminuir, né? E aí a gente vai começar a tratar de outros problemas de coerência que não são aqueles que estão relacionados à coesão textual, tá? Então, nesse primeiro momento, até mesmo por uma questão mais gramatical, eu vou focar na correção dos exercícios da página 32 a 39, para que possamos focar nos elementos de coesão textual, tá certo? Que acabam sendo também elementos relacionados à gramática, tá bom? Tá certo. Então, vamos nós. Medo e vergonha. Eu vou fazer a leitura dos textos, porque, assim, eu não tenho como fazer uma interpretação sem saber do que fala o texto, né? Só lembrando, né, apesar de Enem aí, eu nem sei quando vai acontecer, Enem ninguém sabe quando vai acontecer, já tudo mais. Mas... Sempre aqui. O que você quer fazer? Nada, Bixby. Eu não estava falando com você, não, coração. Toda vida você atrapalha a minha aula. Vamos nós, né? Já virou feature. Então, exatamente, Waller. Então, olha só. Lembrando que as propostas, né, do Enem, as questões do Enem, têm mudado de uns 2 ou 3 anos para cá. E aquela ideia de ler direto o comando para depois ler o texto, em língua portuguesa não tem funcionado muito, não, né? No fim das contas, você lê o comando para depois ter que ler o texto por completo, de toda forma, né? Porque é muito mais uma questão interpretativa, né? Não é só uma leitura scanner, ou um skimming, na verdade, que vai garantir que você consiga responder as questões. Então, é interessante que você sempre faça a leitura do texto, né? Apesar de que, se você puder fazer a leitura do comando primeiro, para depois fazer a resolução da questão, faz primeiro a leitura do comando e depois procura coisas específicas, é melhor, né? Para ganhar tempo e vocês conseguirem resolver todas as questões, fazer as questões de maneira mais rápida possível, né? Então, vamos lá. Vou fazer uma leitura bem rápida aqui, tá? E passar para a discussão das questões. Então, medo e vergonha. O medo é um efeito poderoso que toma o nosso corpo, nos põe em xeque, paralisa alguns e atiça a criatividade de outros. Uma pessoa em estado de pavor é dona de uma energia extra capaz de feitos incríveis. Um amigo nosso, quando era adolescente, aproveitou a viagem dos pais e da namorada para ficar na casa dela. Os pais voltaram mais cedo e, peixe flagrante, nosso Romeu teve a brilhante ideia de pular pelado do 2º andar. Está vivo, não sei porque ele estava pelado. Hoje essa incrível história para contar, mas deve se lembrar muito bem da vergonha. Me lembrei dessa história por conta de outra completamente diferente, mas na qual também vi meu medo me deixar em maus lençóis. Estava caminhando pelo bairro quando resolvi explorar umas ruas mais desertas. De repente, vejo um menino encostado no muro. Parecia um menino de rua, tinha seus 15, 16 anos,
e quando me viu, fixou o olhar e apertou o passo, na minha direção. Não pestanejei, saí correndo mesmo na mais alta performance de minhas pernas. No meio da corrida, comecei a pensar se ele iria mesmo me assaltar. Uma onda de vergonha me foi invadindo. O rapaz estava me vendo correr. Se eu tivesse me enganado, e se ele não fosse fazer nada? Mesmo que fosse ter sido flagrado no meu medo e preconceito mesmo que fosse ter sido flagrado no meu medo e preconceito daquela forma, já me deixava numa desvantagem fulminante. Não sou uma pessoa medrosa por excelência, mas aquele dia o olhar, o gesto, alguma coisa no rapaz acionou imediatamente o motor de minhas pernas e quando me dei conta já estava disparado. Fui chegando ofegante a uma esquina, os motoristas de um ponto de táxi me perguntaram o que tinha acontecido e eu, um tanto constrangido, disse que tinha ficado com medo. Me contaram que ele vivia por ali tomando conta dos carros. Fervi de vergonha. O menino passou do outro lado da rua e percebendo que eu olhava, me tomei corridinha, fazendo um gesto de desprezo. Tive vontade de sentar na guiça e chorar. Ele só tinha me olhado e o resto tinha sido produto legítimo do meu preconceito. Fui atrás dele. Não consegui carregar tamanha bigorna para casa. Ele demorou a virar. Se eu pensava que ele assaltava, ele também não podia imaginar que eu pedisse desculpas. Insisti, desculpa. Ele virou. Seu olhar agora não era mais de ladrão, e sim de professor. Me perdoou com um sinal positivo, ainda cheio de desprezo. Foi para casa pelado igual ao Romeu suicida. Né? Um texto da Denise Fraga, né? Medo e Vergonha, está aqui a nossa referência, tá? Lembrando que o título do texto é Medo e Vergonha. E aí vamos nós aqui. O título da crônica é adequado à sua resposta? Claramente, né? Tá. Claramente, né? Essa relação entre medo e vergonha que, em outras palavras, o medo dela, né, fez ela expor algumas das coisas que normalmente ela não guardaria para si, né? E aí, só aproveitando o gancho, né? Porque eu não tinha falado disso ainda, eu acho que eu não tinha falado disso ainda, né? É aquela história do cidadão não engenheiro civil melhor que você, né? Infelizmente, aquela situação trouxe uma pessoa que normalmente aquela criatura não mostrava, né? Aparentemente não mostrava, até mesmo porque depois eu vi ela dando depoimento, dizendo que foi tirado do contexto e tudo mais, e aí eu tenho que dar o benefício da dúvida para ela, porque particularmente eu não vi a filmagem por completo, eu só realmente vi aquele trecho, eu acho que como todo mundo, então vai que ela está falando a verdade, né? Mas é aquela situação, né, gente? O contexto diz muito, né? Você vê a maneira como ela fala, me soou como se fosse para dizer assim, melhor que você no sentido de saber mais do que você em relação a essa questão de medida, né? Que foi o que ela alegou. Estou falando disso por quê? Porque faz parte da nossa discussão aqui você entender que o contexto é muito importante para a compreensão, né? A crônica, o título da crônica em específico, ele tem total relação com o que ela fala dentro do texto, porque o medo e a má percepção do contexto no qual ela estava inserida permitiram que ela tomasse uma atitude reprovável, né? Que não é tão reprovável assim, porque eu não sei quem era o menino, eu não sei como é que ele estava vestido, eu não sei qual era a cor da pele dele, né? Porque vocês sabem que no Brasil, infelizmente, a gente tem esse seríssimo problema dessa discriminação racial, e o fato de ser negro às vezes faz você mudar de calçada, né? A gente sabe disso, eu acho que eu já contei uma história sobre isso para vocês, mas enfim. A questão é que aquele contexto, né, da atitude que ela toma, mostra, né, que o medo dela trouxe essa situação que a fez que talvez tenha sido pior do que o próprio medo, que foi a sensação de vergonha que ela passou, por uma atitude que ela tomou de maneira impensada até, né? Ela reagiu por puro instinto. Então, sim, o título é adequado. Eu não vou responder essa daqui porque eu estou tentando focar naquelas que vão dar mais ênfase à nossa questão da coesão textual. Mas, sim, o título é adequado por quê? Porque tem essa relação lá dentro da construção em mostrar que ela, por uma situação de medo, acabou se colocando numa situação vexaminosa. Tá bom? A segunda questão. O primeiro parágrafo do texto antecipa a relação que vai ser estabelecida entre medo e vergonha, e que já está posta no título. Vamos reler o primeiro parágrafo. Ele diz assim, olha, o medo é um evento poderoso que toma o nosso corpo e nos põe em xeque,
paralisa alguns e atiça a criatividade de outros. Uma pessoa em estado de pavor é dona de uma energia extra capaz de feitos incríveis. Veja que esses feitos incríveis, ela não diz que são necessariamente feitos vexaminosos ou alguma coisa que de alguma forma possa colocá-la em uma situação de reprovação social, né? Como, por exemplo, você vê uma criança negra, um adolescente negro na rua correr com medo de que ele vai te assaltar, pelo único e simples fato de que ele é negro, né? A não ser que ele esteja com uma arma apontada para você, mas fora essa situação, acontece, Mariana. Então, assim, essa situação do medo, né, e a vergonha, no primeiro parágrafo não fica muito claro. Na verdade, ela dá a entender, ou pelo menos é assim que a interpretação do texto o caminho para o qual a interpretação desse primeiro parágrafo aduz, é que ela vai falar de feitos extraordinários como coisas positivas, né? Então, por exemplo, é a mãe que se joga na frente de um monte de cachorros, né, para proteger o filho, uma pessoa que consegue segurar um peso muito maior do que normalmente ele conseguiria para tentar salvar um ente que está debaixo de um escombro, é uma pessoa que nada muito mal, mas consegue tirar uma pessoa afogada lá para tentar salvar a vida dessa outra pessoa, né? Então, o primeiro parágrafo, ele dá a entender que ela vai falar de feitos heróicos, né, no sentido grego da coisa, né, aquela situação de superação e orgulho, né, de reconhecimento social. Quaresma. Então, tudo uma questão de você perceber que não, ele não antecipa essa relação entre medo e vergonha. Talvez você ainda possa argumentar que essa ideia de pôr em xeque, né, ou nos põe em xeque, seja essa situação, faça uma relação a essa questão de vergonha, mas aí você tem que fazer uma forcinha, né, para ver dessa forma, porque pôr em xeque pode ser para muitas coisas, né? Por exemplo, pode ser inclusive para você perceber que precisa tomar uma atitude que normalmente você não tomaria, né? Por exemplo, você brigar com um animal para salvar uma outra pessoa, por exemplo, que se fosse você sozinho, você correria. Então, esse põe em xeque aqui, ele não traz com toda clareza que existe essa possibilidade da pessoa passar a vergonha, né? Pelo menos não nesse primeiro parágrafo não fica claro, tá bom? No terceiro ele diz assim, no final dessa história, há esta avaliação da personagem narradora em relação a outro personagem. Seu olhar agora não era mais de ladrão, e sim de professor. O que é que fica implícito ao se comparar o olhar do menino com o de professor? Então, aqui você tem uma das coesões, uma das formas de construir coesão textual, que é a coesão por omissão, ou coesão por elipse, né? Então, vamos olhar aqui, olha. O seu olhar agora não era mais de ladrão. O que era de professor agora? Então, deixa eu colocar aqui o texto. E sim, eu posso até colocar assim, ó. Olhar de... Cola comigo? Que essa ideia do olhar é que fica implícita. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, porque às vezes vocês estão falando aí essas marmotas. É, 10h45 troca de aula, exatamente, Letícia. Tá. Ainda bem que vocês têm falado muita coisa produtiva no chat, né? Em relação à aula, mas tudo bem. Então, olha, seu olhar agora não era mais ladrão, e sim um olhar de professor, né? Ou seu olhar era um olhar de professor, se você preferir dessa forma. Então, o que fica implícito é justamente essa ideia do olhar. Agora, isso eu estou falando aqui do ponto de vista da sintaxe, né? Dos termos que estão ali. Agora, o que acontece aqui? Do ponto de vista da sintaxe, eu posso dizer que é essa construção aqui que fica implícita. Agora, e do ponto de vista da semântica? Enquanto ele diz assim, o seu olhar agora não era mais de ladrão, e sim de professor. Eu posso levar para o ponto de vista de que o garoto sabe perdoar, né? E a ideia do perdoar aqui é perdoar com o ensinar. Então, é aquela situação, olha, eu te perdoo, mas você errou nisso por conta disso, disso, disso. Então, ele não só é a melhor pessoa, né? Você pensa no inglês, né? The better person.
Ele não é só a melhor pessoa na situação, como ele também ainda tem essa capacidade de ajudar na melhora de outra pessoa, né? Então, acaba sendo uma troca, né? Não é só essa questão do perdão em si. Então, exatamente, ele ensinou uma lição para ela, né? Que simulação de aula 1000% realista. Justamente, ele constrói ali para ela uma situação de aprendizagem, né? Para que ela se livre do preconceito. É óbvio, né, que aí tem muitas outras questões envolvidas, né? Infelizmente a gente sabe que o Brasil não é para iniciantes, né? E eu lembro uma vez que um amigo meu foi para o centro de São Paulo, ele disse que chegou num beco, aí viu uma pessoa vindo de um lado, aí ele voltou, né? Deu a meia volta, aí o cara correu e pegou ele lá na frente para assaltar. Ele voltou, mas não deu tempo. Então, ele fez um pré-julgamento que no final das contas se mostrou correto, né? Mas é óbvio que a gente não pode tratar as pessoas assim, porque eu já falei disso aqui. Uma vez eu voltava de Campina Grande, estava voltando da faculdade em Campina Grande. Um dia vocês conhecerem, a gente pegava o busão lá na prefeitura, né? Lá no centro da cidade, para poder ir para a faculdade. E na volta realmente estava muito escuro, né? E tem uma praça lá que é bem escura mesmo. E a pessoa me viu na direção dela, indo na direção dela, e atravessou para outra calçada, acho que, sei lá, com 100 metros de diferença, quando ela me viu, né? Mas, enfim, na verdade, eu ri de verdade mesmo, eu fui rindo até em casa, pensando nisso. Mas é uma situação que no Brasil é bastante recorrente, né? É bastante recorrente. Então, assim, fica implícita essa lição, né? Do ponto de vista da sintaxe, né, ela está omitindo esse termo aqui. Agora, do ponto de vista da semântica, você pode dizer assim, o que fica implícito ao se comparar o olhar do menino com o de um professor, que há um tom de ensino no olhar de reprovação, aliás, no olhar do garoto, que se vê na posição de mostrar a autora, vamos colocar assim, né? Eu não sei se ela é um lírico, não sei se ela está contando a verdade, né? De mostrar a autora, se vê na posição de mostrar a autora uma realidade distinta, da qual distinta da que ela pintado para o contexto, eu havia pensado para o contexto. Então, ela acredita que... Com certeza, Júlia, com certeza, né? O pior é que em muitas situações eu não tenho como tirar a razão, não, né? Principalmente, era uma mulher, né? Atravessou a rua, tem essa questão toda de violência sexual e feminicídio, e enfim, né? Não vou dizer que ela estava errada, não, porque já era tarde mesmo, né? Era mais de 10h30, se eu não me engano. Certas coisas não dá pra gente reprovar, não, né? Eu também sou muito de boa com relação a isso aí, não. Então olha só, basicamente isso, tá? Então, do que ela havia pensado, deixa eu só completar aqui, né? Mostrando-se capaz de compreender o medo do outro. Tá bom? Tranquilo aqui, né? Vamos nós? Exatamente, eu tenho medo de vocês, Júlio. Eu atravesso a rua quando eu vejo vocês porque eu tenho medo de me perguntar, me parar no meio da rua. Quando eu fiz as notas da prova, quase nem durmo com isso. Né, Mariana? Então, vamos nós. 19 pessoas. Vamos lá. Quando não é a nota da prova, é a nota das redações. Rodolfo, tu corrigiu minha redação? Vamos lá. Quarta questão. Nesta questão e nas seguintes, observe como as partes do texto estão interligadas. Pronto, aqui a gente entra na parte da coesão mesmo.
No segundo parágrafo, ao finalizar a narrativa dos fatos ocorridos com um amigo meu, a personagem narradora afirma, está vivo. Embora não esteja explícito o sujeito dessa frase, o sujeito dessa frase pode ser identificado. Completa a frase ficaria assim, o amigo nosso está vivo, nosso Romeu está vivo, ele está vivo. Assinale a ou as alternativas correta ou corretas a respeito do emprego da frase está vivo. 1. O sujeito é desinicial porque o referente dessa frase é facilmente identificado. Rodolfo, vai devagar aí. Primeiro, o que é desinicial? Oculto. Tá certo? O referente nesse contexto aqui é a construção, né? A própria flexão do verbo nos ajuda a identificar quem é esse sujeito. Então, alguém. E cuidado, esse referente é uma questão do contexto, né? Você tem que interpretar a frase em todo o contexto. Deixa eu achar um conceito aqui do que seja referente. Colocar aqui no grupo para vocês, que eu acho que eu trabalhei, na verdade eu trabalho isso aqui lá no sexto ano a gente trabalha outra coisa. Aqui, ó. Vou jogar aí no chat para vocês, só para que vocês tenham definição mais específica, né? Então, olha, referente, entende por entidade extralinguística identificada por um nome comum, blá, 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 blá. Ou seja, a pessoa de quem eu falo, né? Nesse contexto aqui, a quem eu estou me referindo. O contexto me permite entender a quem eu me refiro? Permite, tá? E aí, por várias situações de coesão textual. Eu mencionei, tem pronomes ali fazendo substituição desse termo, tenho toda a construção que favorece essa identificação. Então, sim. B. O emprego da frase curta contribui para se obter um efeito humorístico, ao responder a uma expectativa do leitor sobre o destino do personagem. Tá vivo. Com certeza, né? É aquela história do "e morreu", né? Que a gente lança aqui no chat quando a galera desaparece aqui, ou você pergunta e não responde, né? Nunca deixe de sonhar, Fred Krueger. Jesus. Vamos lá. Letra C. A omissão do sujeito não implica qualquer efeito de sentido. Pelo contrário, tá? Eu já falei disso aqui várias vezes para vocês e é importante demais que essa altura do campeonato vocês já tenham compreendido isso. Toda e qualquer construção na língua, ela tem um propósito, certo? E é importante que vocês compreenderem o seguinte. No momento em que eu escolho falar de alguma coisa, por exemplo, eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui. No momento em que eu escolho falar de alguma coisa, a minha parcialidade já foi para o espaço. A minha imparcialidade já foi para o espaço, porque eu escolhi uma coisa para falar. Tá certo? Quando você se propõe a construir uma determinada frase, uma determinada expressão com tais e quais palavras, também fica claro que você fez uma opção linguística ali que pode influenciar na interpretação. Então, por exemplo, pessoas que têm uma carga de leitura muito grande, normalmente têm um vocabulário mais extenso. E quando elas falam, elas fazem questão de usar esse vocabulário, até mesmo porque para elas é uma coisa muito comum, é uma coisa da convivência normal delas, né? A convivência linguística delas está com aquilo ali. Só que dependendo do contexto de comunicação, às vezes você não consegue compreender o que a pessoa está falando, porque você não tem o mesmo vocabulário que ela, você não tem o mesmo nível de linguagem que ela. E às vezes a pessoa sabe disso e faz questão ou de baixar o nível de linguagem para que vocês consigam se comunicar. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que seja da área das letras, né, que normalmente lê com frequência, que tem uma carga de leitura e tem um domínio vocabulário relativamente extenso, mas quando você fala com ela, parece que você está conversando com seu irmão, pode ter certeza que ela teve esse cuidado de tentar nivelar a linguagem dela ao seu nível, para que você não se sinta constrangido, né, e a comunicação flua. Só que também tem gente que vai para o caminho inverso, né? Exatamente, concordo veementemente. Tem gente que vai no caminho inverso, tem gente que faz questão de fazer uso de um vocabulário extremamente erudito, né? De certa forma, até prolixo em excesso é triste, até prolixo, para que a pessoa perceba como evoluída linguisticamente ela é.
e, na verdade, aquilo ali só dificultou, dependendo do interlocutor, dependendo da situação, do contexto comunicacional, aquilo ali só dificultou o estabelecimento da comunicação entre essas pessoas, tá? Então, é importante vocês entenderem que a escolha do vocabulário, a maneira como você fala, a entonação que você fala, tudo isso é uma forma de se comunicar e, sim, de construir sentido. E a omissão, por exemplo, de um sujeito, principalmente nesse contexto ali, sim, ela tem um efeito de sentido, né? Nesse contexto ali, se você dissesse que marcasse que não tem, anularia a letra B, porque a ideia é justamente causar um efeito de humor. Então, quando ela omite esse sujeito, ela tenta fazer justamente isso. Fala, ó, tá vivo, né? A maneira como se fala é muito espontânea. Então, tem sim uma diferença de sentido, tá? A maneira que você constrói, bote isso na sua cabeça. Eu já falei também no laboratório, nós falamos, eu e o Antonielli, nós falamos disso várias vezes. Você, por exemplo, inicia uma frase com uma referência histórica, né? Durante as guerras napoleônicas, blá, 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 blá. Se você faz isso no começo, e aí a gente viu no laboratório dessa semana, tem um impacto na interpretação. Porque primeiro você está tentando ali trazer uma base histórica para o que você vai expor depois e te ajudar na linha de argumentação que você pretende construir ao longo do texto. Por quê? Porque você tem um referencial histórico. Ó, já tem um exemplo do que eu vou falar aqui, tá? Então, tem diferença sim. Se eu colocar isso no início do parágrafo, vou colocar lá no final. O impacto não vai ser o mesmo. Eu não estou nem dizendo que vai ser maior ou menor, mas não vai ser recebido da mesma forma. Tá bom? Então, a letra C está incorreta, tá? Fofos, até aqui está de boa? Deixa eu dar uma olhada no chat enquanto isso, enquanto vocês respondem. Júlio é um nojo falando rebuscado. Não precisa fazer letras, não. Faz direito para ganhar dinheiro. Que aí você vai ver como é. Mas assim, é lógico, às vezes eu exagero no que eu falo aqui, mais por força narrativa, mas eu posso falar com propriedade. Tem sim um cuidado muito grande, como o pessoal da área jurídica fala, até mesmo, eu acho que mais até por uma questão de não se sentir inferiorizado ou reprovado no ambiente jurídico, do que necessariamente para se mostrar, né? Porque, na prática, os advogados vão trabalhar com pessoas de todos os níveis e classes sociais, então ele tem que ter essa ciência de que precisa tratar bem os seus advogados, os seus clientes, desculpa, e ele tem que entender, direito é mais difícil que medicina, eu não falei isso não. Outro está perguntando. Ele está perguntando. Não sei, eu não gostei de medicina, né? Mas é complicado falar desse negócio de dificuldade, porque se eu for falar, eu vou dizer que o sistema é mais difícil que direito. E é muito relativo, tá? Porque, assim, em que nível você está falando, né? Porque tem gente que quer ser advogado, mas não quer ser advogado no Brasil, quer ser advogado nos Estados Unidos. Quer sair daqui para Harvard para fazer o doutorado. Então, para ele, com certeza, é muito mais difícil do que o advogado de porta de cadeia. Porque ele está ali num nível de querendo buscar um nível de conhecimento muito mais aprofundado, que leva muito mais tempo, às vezes leva a elucubrações muito mais profundas, psicodélicas, do que necessariamente a pessoa que só quer o diploma da OAB para tirar bandido de cadeia e o médico que quer receitar de pirona. Então, assim, é muito relativo essa questão de dificuldade, né? Mas, enfim. Não, mulher, desistão. Vamos voltar para a aula. Então, vamos lá. Quinta questão. O terceiro parágrafo, releio o terceiro parágrafo e observe as palavras em destaque. No caso, me lembrei dessa história por conta de outra completamente diferente, mas na qual também vi meu medo me deixar em maus lençóis.
E aí ele pede aqui, explique como essas ocorrências em destaque ajudam no encadeamento da narrativa. Vamos lá. Primeiro vamos entender a a classificação morfológica dessas palavras aqui, né? Dessa e outra. Aqui você tem um pronome, né? Assim, pronome demonstrativo, dessa. Não é isso? O outro é um pronome indefinido. Essas duas palavras estão sendo usadas para evitar a repetição de um determinado termo ou ajudar na identificação dele. Então, por exemplo, quando eu digo assim, me lembrei dessa história, esse dessa aqui tem relação com essa história, né? Só que preste atenção. Esse dessa, na verdade, está relacionado a todo o contexto que está aqui em cima. Ó. Quer ver aqui? O terceiro parágrafo que ele diz, né? Aqui, ó. Dessa história. E aí vamos lembrar de uma coisinha aqui, tá? Vou até escrever aqui no texto. Dessa coisa já mencionada. Tá certo? Então, o que é que acontece? Quando você estiver se referindo a uma coisa que você já mencionou, então você usa dessa, com 2 S's. Tá bom? Perceba que ele tem uma relação com a história, que faz referência a isso aqui, mas o dessa, na verdade, está relacionado a tudo que ela contou aqui no segundo parágrafo, desculpa. Está relacionado a tudo que ela contou. A história é todo esse parágrafo. Certo? Se fosse desta, aí seria relativo a uma coisa que ela ainda iria mencionar. Eu tenho muitas histórias boas. Você vai gostar desta. 2 pontos. Aí eu começo a contar a história. Então, quando você faz a coesão fazendo uso de pronome, você tem que tomar cuidado com isso. Esse dessa aqui está fazendo referência a toda essa ideia aqui. Não é cuidar da ideia da história. A história também faz referência ao que foi contado aqui no segundo parágrafo. Mas em relação ao dessa, que é o termo que está lá em negrito, ele tem relação direta com o parágrafo anterior. Tá bom? E esse outra aqui também tem relação com esse parágrafo anterior, porque ele está dizendo assim, ó, eu tenho essa história, mas também, além dela, tem outra. Tá? Então, eles fazem referência a esse segundo parágrafo justamente para ajudar você a construir a ideia sem necessariamente ter que repetir tudo, né? Ou, pelo menos, já fazer os ganchos ali para você conseguir criando as conexões de sentido dentro do texto. Basicamente, é para isso que serve a coesão textual. Então, como essas ocorrências em destaque ajudam no encadeamento da narrativa? O dessa, para retomar, né, a ideia de que ele já havia falado, a ideia que ele já havia falado, a história que ele já havia contado, que ela, nesse caso, né, a autora, e o outra, para contar o que ela ainda vai falar, né, para introduzir a ideia de que ainda tem uma história a ser contada no texto. E aí, se você, lógico, pega a folha, né, e vê o tamanho do texto, você sabe, então ela ainda vai contar mais alguma coisa aqui. Então, essas ocorrências dos pronomes ajudam no encadeamento da história, fazendo referências a coisas que já foram mencionadas e coisas que ainda vão ser mencionadas. Tá bom? A lembrança da primeira história veio em decorrência da segunda. Exatamente, Cíntia. A lembrança da primeira história vem em decorrência da segunda. Ela ia contar a segunda, né, porque lá no parágrafo ela diz assim, ó, me lembrei dessa história por conta de outra completamente diferente, que também, mas na qual também vi meu medo me deixar em maus lençóis. Entenda primeiro aqui o seguinte, que ela está dizendo aqui com outras palavras, que o Romeu, né, o amigo dela, se deu mal, né, ficou em maus lençóis no sentido de deu errado, deu ruim, né, jogaram sal no suco dele. Jogaram sal no suco dele é triste. Mas o que acontece? Ela está fazendo essa construção aqui, e pelo que a gente percebe, né, implicitamente, ela ainda vai contar essa história, enquanto isso ela lembrou dessa daqui. E, principal, o mesmo desfecho vexaminoso, de vergonha, acontece também na história dela. Tá? E por isso que a associação de ideias que ela fez foi essa. Eita, meu Deus do céu, mas eu passei uma vergonha tão grande esses dias, aí ela lembra dessa história, tipo aquela de fulaninho que passou também. Então, a correlação de ideias que ela faz é baseada nisso, tá? No ponto central da história, a vergonha
que tanto ela como um amigo dela passaram. E ela só lembra da primeira história porque ela ia contar a segunda no texto, né? E aí, provavelmente, enquanto estava ali remexendo ali os neurônios dela para lembrar os detalhes da história que ela queria contar, ela acabou lembrando dessa outra, né? Fez uma associação a essa outra, beleza? Deixa eu ver aqui, se perguntar alguma coisa que preste. Oh, Jesus. Me perdi. Jantou e nem a hora do almoço ainda. Sim, já respondi, Júlia. Tá. Exatamente isso. É mais ou menos isso aí, né? Não, mas na verdade é mais para uma introdução, né? Ontem eu estava assistindo um filme na Netflix e pensando em como essas narrativas têm se tornado assim previsíveis de certa forma, né? Ou sou eu que sou chato mesmo? Porque basicamente todo filme de Hollywood é assim, tem um momento inicial em que se apresentam os personagens, tem um período de ação muito intenso, aí a história dá uma caidinha, né? Começa a se desenvolver mais os personagens e outra parte da trama, alguém ali uma pessoa que trabalha contra o protagonista, mas você não sabe, chega-se ao ápice da história, né? Começa essa ação crescendo, né? E quando eu digo ação, não é necessariamente ação de tiro-bala, né? Porra de bomba, mas vai se crescendo, vai se crescendo da narrativa, chega-se ao clímax, né? Acontecem as reviravoltas, os problemas são solucionados, blá blá blá, e termina a história. Basicamente é isso, né? Todo filme pode encaixar qualquer filme que você quiser aí, que dá certo assim. Então, é um recurso de narrativa, né? Você pegar, por exemplo, essa questão de mencionar uma outra história para corroborar a sua, ou seja, para ajudar na construção da tua, isso é um recurso de narrativa, tá bom? Olha os spoilers, hein? Se der spoiler, eu bano do chat. Rodolfo, fome corre. Tá, então vamos nós. Tranquilo até aqui, né? Eu estou tomando tempo em algumas discussões, porque realmente tem coisas que precisam ser ditas, tá? Não, meu teclado é mecânico. Vamos lá. Não, ele não é um mecânico, não. Ele é um teclado mecânico. Deixa eu ver. A quinta eu já respondi. A sexta. Vocês querem que eu coloque uma resposta aqui? Tá. Então você pode colocar assim. Deixa eu colocar assim. A autora traz. Eu vou colocar com né? Porque a gente não sabe se é verdade, né? Não, eu vou botar com a história de um amigo para introduzir o conceito. Introduzir o conceito de vergonha relacionada ao medo, o qual também estará presente na história e ela se propõe a contar. Eu botei no plural, né? Ela se propõe a contar. Deixa eu ver. O qual também estará presente na história que ela se propõe a contar sobre um fato pessoal.
Isso. Cria. Antecipa e prepara o leitor para a sua narrativa. Vou botar entre aspas aqui, porque não é uma fábula, né? Então, assim, ela antecipa muita coisa aqui, né? Nesse primeiro parágrafo. Por que que o final Aliás, não ia falar do final de Game of Thrones, não, eu ia falar outra coisa. Quantas vezes vocês não já assistiram um filme que do nada aparece um cara que resolve todo o problema? Né? Eu ia fazer uma referência aqui muito obscura de anime e vocês não entenderão. Devem entender, provavelmente, mas o resto não entenderão. Mas, normalmente, o que acontece, né? Quando você pega uma má história, uma história com um final ruim, normalmente, o narrador, o autor, apresenta uma situação que possa resolver o problema sem ter dado chance dos espectadores terem se acostumado com a ideia primeiro. Então, não é uma coisa que você lembra, lá no começo do filme apareceu isso, e agora está aparecendo aqui. Faz um certo sentido dessa forma, né? Então, algumas construções de narrativa, eles se preocupam em trazer aquilo que ele... E aí, às vezes, é um problema, porque às vezes o filme passa a ser didático demais, e filme didático não tem quem mereça, mas, às vezes, o autor percebe que trazer alguns elementos, antecipar alguns elementos, ajuda na construção da narrativa. Tá? Então, por exemplo, ela mencionar a história do amigo ajudou ela a mostrar o quanto a história dela é também vexaminosa e o quanto a atitude do menino ao fim do texto é uma atitude louvável, né? Porque, apesar do que ela fez, ele não se colocou no mesmo patamar que ela, né? Então, ela ajuda a antecipar esse desfecho, tá certo? Deixa eu ver... Até aqui tá de boa, então? Deus Ex Machina... Não, Deus Ex Machina não, era a referência que eu ia fazer aqui era Naruto, mas... pronto, acabou em Naruto. Era exatamente essa referência que eu ia fazer. Do nada, né? Aparece o final do anime ficou prejudicado nesse sentido. Ficou prejudicado assim, né? É um anime, né? Eu não levo tão a sério isso, não. Eu já aprendi a aceitar essas coisas, né? Ainda não suporto o final de Gantz. Fora Gantz, mas é assim mesmo. Fofos, até aí tá de boa, né? Então vamos lá para sexta. Releia esta frase do último parágrafo e observe os trechos sublinhados. Se eu pensava que ele assaltava, ele também não podia imaginar que eu pedisse desculpas. Em termos sintáticos, ou seja, em relação à sintaxe, o que você percebe de semelhante nos trechos sublinhados? E aí? Olha só. Quem pensa... Não dá para fazer aqui. Quem pensa, pensa algo. O que é que eu pensava? Que ele assaltava, não é isso? O que é que ele não podia imaginar? Que eu pedisse desculpas. Preste atenção que se eu tirar esses termos aqui da construção, o verbo e a locução verbal ficam incompletas, concordam? Quem pensa, pensa alguma coisa. Quem pode imaginar alguma coisa. Não é assim? Então, do ponto de vista sintático, os dois termos, e aí eu vou colocar aqui, as expressões... Vou botar aqui, ó. As expressões as expressões em negrito são objetos, né? Eu vou colocar assim. São complementos verbais. Aí, entre parênteses, eu coloco. São complementos verbais.
objetos do verbo. No caso aqui, objetos diretos, né? Objetos diretos são complementos verbais da oração principal. Da oração principal, aqui estão ligados, né? Da oração principal, as quais estão ligados. São complementos verbais dos verbos, deixa eu colocar aqui, dos verbos das orações principais, da oração principal, as quais estão ligados. Então, o que é que acontece? A gente já estudou isso aqui. Cadê? Frequência, a ideia? Como assim, Cíntia? Eu não entendi. Tá, mas vamos lá. Esses dois termos aqui estão relacionados ao verbo da oração principal, né? Então, se eu pensava que ele assaltava, isso aqui funciona como objeto direto dessa oração aqui, ele também não podia imaginar que eu pedisse desculpas, tá? O que acontece aqui é uma situação engraçada, e às vezes que vocês se confundem, né? A gente coloca para confundir na prova para ver a galera chorar de raiva. Aqui eu tenho um período, que vai até esse ponto aqui, que tem uma oração subordinada adverbial condicional, né? Se eu pensava, da ideia de condição, e essa daqui seria minha oração principal, só que nas orações principais faltam termos, especificamente o quê? Os objetos diretos, né, os complementos verbais, dos verbos e da locução verbal de cada uma dessas orações. E aí o que ele faz? Ao invés de dar o objeto, se eu pensava isto, ou se eu podia imaginar isto, ele coloca uma oração completa, né? Tá errado, Rodolfo? Então isso aqui não tem nada errado, é só uma construção, tá? Eu só quero chamar a atenção, porque aí você vai me perguntar, Rodolfo, tem quantos períodos aí? Tem 4. Não, tem 3. Não, tem 1. Porque período é até o sinal de pontuação que é capaz de terminar a oração. Ponto final, exclamação, interrogação. Dentro desse período, eu tenho 4 orações, sendo 2 delas subordinadas às outras aqui. E o mais legal, essa daqui, vou marcar aqui e outra cor, essa primeira aqui é subordinada dessa segunda. Ele também não podia imaginar que eu pedisse desculpas se eu pensava que ele assaltava, né? Se você colocar na ordem direta. Porque tem essa vírgula aqui justamente indicando isso, né? Que não está na ordem direta. Então, aqui é só uma questão de você perceber o que cada termo faz naquele contexto, tá bom? Eu achava que era porque ele achava que ele tinha o costume de assaltar e que ele não pedisse desculpas. Tá. Mas entenda que nesse contexto, Cíntia, ela não está perguntando em termos semânticos, né? A postura não está perguntando em termos semânticos, ela está perguntando em termos sintáticos. Então, toda vez que você falar em sintaxe, aí você vai para essa questão, né? Você vai fazer o escrutínio da frase. Então, você vai procurar quem é sujeito, quem é o verbo para identificar se ele tem ou não complementação verbal, quem são os termos adjacentes ao nome, né, que estão ligados ao nome, adjuntos nominais, complementos nominais, aposta, por aí vai, vocativo, se tiver, mas vocativo não tem função sintática, mas já ali às vezes, né? Então, é nesse sentido, tá? Quando ele falar em termos sintáticos, você vai para a análise em si, aí determinar, por exemplo, aqui no caso das orações, tá bom? Fofos até aí, tranquilos? Tranquilos e favoráveis? Então, vamos nós. Releia, fui para casa pelada igual ao Romeu suicida. Então, Romeu está fazendo referência a que parte anterior do texto? Nesse caso aqui. Vamos voltar lá, né? Só ver aqui como foi que ficou no texto. Aqui, né? Lá no final, né? Tá, mas ele está falando no texto todo, né? Então, peraí. Então, a pergunta é, Romeu está fazendo referência a que parte anterior do texto? Ao sujeito, né, da construção. Agora vamos entender aqui o contexto. Só retornar lá. Para não falar besteira.
fui atrás dele, não consegui carregar também a bigorna para casa. E ele demorou a virar. Se eu pensava, eu não podia imaginar. Ah, tá, beleza. Então, nesse caso, como ela está falando do texto, né? Então, ela está falando do texto por completo. Então, quando ela fala em Romeu, a Romeu está fazendo referência a que parte anterior do texto? A história. A história contada no segundo parágrafo. E, consequentemente, ao amigo Romeu, personagem principal. Beleza? Por que a autora fez a retomada que você identificou na resposta anterior? Aí é aquela questão que eu falei, né? Ela antecipou lá no início e agora ela vai finalizar mostrando que havia a semelhança, né? Então, ela reforça a semelhança entre as histórias vividas por eles dois, além de reforçar aquilo que fora indicado no título do texto. A relação entre medo e vergonha. Show? Colocar uma vírgula. Reforça a semelhança entre as histórias vividas por eles dois, além de reforçar aquilo que for indicado no título do texto, a relação entre medo e vergonha. Colocar uma vírgula depois da vírgula o E. Ah, tá, eu costumo fazer isso, né? Assim, pode. Como é que normalmente eu faço isso? Quando eu acho que essa primeira ideia aqui, ela é ou longa, ou ela já é um desdobramento de outra coisa que eu vou falar. O que eu vou falar em seguida já é um desdobramento dela. Então, normalmente eu coloco essa vírgula aqui para ajudar nessa separação. Não tem erro, tá? Até mesmo porque você tem aqui uma oração coordenada aditiva, ela não pede a vírgula, mas pode procurar em outros manuais aí, você pode fazer esse uso, que ele tem um valor de uma quebra de ideia, né? Ou, nesse contexto aqui, indicar uma pausa na leitura. Então, quando você lê assim, a história contada no segundo parágrafo e, consequentemente, ao amigo Romeu, personagem principal. Entenda aqui, olha, que aqui, de certa forma, tem até um valor de aposto, né? Ou pelo menos de uma inserção de uma informação que não faz necessariamente parte de toda a ideia principal. Então, normalmente eu faço isso daqui, tá? Nesse caso aqui, a vírgula é mais para dar uma sequência, tá? Porque aqui já é um outro tópico, né? Aqui, essa parte aqui já ela tem uma referência com... Apesar de estar tudo interligado, tudo fazer parte do mesmo contexto, mas aqui já é um outro pedaço da referência que ela faz, tá? Que eu vejo como sendo uma coisa bastante diferente em relação à ideia da história. Tá bom? Mas não tem erro, não. Entendeu? Eu recomendo você fazer disso aqui, assim, você pode fazer, né? Não está errado, então pode. Agora, tomar cuidado, né? Porque às vezes não cabe. Então, por exemplo, Rodolfo, vírgula, e Jaciane estavam na escola. Aí você vai dizer assim, Rodolfo, mas o que tem de errado aí? Estavam na escola. O que tem de errado numa construção como essa? Nada. Só que o sentido é completamente diferente.
Porque se você diz assim, ó, Rodolfo e Jaciane estavam na escola, aqui você está construindo um sujeito composto, certo? Quando você constrói sem as vírgulas, quando você constrói com a vírgula, você quer enfatizar que Jaciane também estava. Então, essa ênfase já acaba mudando a construção, tá? É como se Jaciane e Rodolfo tivessem algo em especial. Esse fato dela estar lá aduz a uma situação que não era esperada, né? Uma situação... me fugiu a palavra. Me fugiu a palavra, mas é no sentido de inesperada. É algo que você quer reforçar. Ela estava lá, né? Então, por mais que do ponto de vista gramatical não tenha problema você construir dessa forma, muito pelo contrário, mas você tem que tomar cuidado em perceber se você não está alterando a maneira como você gostaria que a frase fosse interpretada, né? Se isso aqui não é um sujeito composto, simples e puro, ou se aqui nessa construção você não está tentando reforçar aqui a presença de Jaciane para, por exemplo, criar uma ironia ou para reforçar um contexto, uma coisa que você tinha mencionado anteriormente, aí entra a questão da coesão de novo, tá? Então, tudo depende do contexto em que você está fazendo isso daí. Esse uso da vírgula aqui, tem que tomar esse cuidado para não mudar, não acabar não construindo uma significação diferente, tá bom? Velho, eu já não posso fazer nada, né? E depois do assim, Cíntia? Assim? Ops. Pode. Só que nesse caso aqui eu teria que fazer assim, ó. E, consequentemente, ao amigo Romeu, o personagem principal. Se você colocou a vírgula depois do i, né, dando essa ideia de adição, então provavelmente você vai colocar algo ali que vai ficar entre esses dois termos ali para chamar a atenção, tá? E aí, por exemplo, aqui o consequentemente, que é um advérbio de modo, né? Ele está aqui, por exemplo, ele ficaria entre essas vírgulas aqui para e consequentemente, né, para ganhar destaque na construção, certo? Aí se você usa uma depois, provavelmente você vai ter que usar uma mais para frente. Fofinhas, deu para entender? Tranquilo? Entre vírgula não tem não, né? Como assim? Como assim entre vírgula? Não entendi. Depende. Se você, por exemplo, você faz uma construção assim. Professor de português. Nascido e criado em São Paulo. Deixou sua terra do Nordeste, por exemplo. Você tem entre vírgulas aqui, né? Mas o que são esses entre vírgulas? Aqui você tem um aposto, aqui você tem outro aposto. Concorda? Aí você tem uma vírgula entre vírgulas, né? Então, é só uma questão de você perceber qual é a função dessa vírgula. Então, nesse caso aqui, essa vírgula está separando desse aposto, e essa construção aqui, ó, essa vírgula se aproveita nas duas, né? Nas duas colocações de aposto aqui, eu teria um outro aposto. Tá? Então, você sim, pode ter vírgulas entre vírgulas. Agora, depende de como é que elas estão aparecendo, entendeu? E o i sozinho. Deixa eu ver se, nesse caso, assim. I, vírgula, consequentemente, vírgula. Assim? Certo. Pode. Aí, nesse caso, eu não recomendo muito. Aí, se você for usar dessa forma, você elimina a primeira vírgula. Porque aí, nesse caso, pode ser que a vírgula esteja separando termos que são inseparáveis. Por exemplo, sujeito de verbo, verbo de complemento, complemento de complemento. E aí você vai atrapalhar a construção da sintaxe da frase.
Então, aí você elimina uma das vírgulas, até mesmo para não soar um tanto redundante. Tá, nesse contexto até estaria errado, disse eu. Não seria o ideal, não. Deixa eu ver se a gente vai falar de vírgula ainda esse ano. Não, mas eu vou ver se eu consigo falar com vocês ainda. Especificamente sobre vírgula, que tem... acho que no laboratório. No laboratório a gente tem um material sobre a parte de pontuação e tem essas questões de vírgula bem explicadinho. Tá? Fofos. Tá aí de boa. Tranquilo e favorável. Podemos encerrar e almoçar? Não? Quer que não? Quer ir até a hora da prova, é, Cíntia? Eu vou mandar a correção agora no grupo. Então, de boas? Posso ir? Ah, agora, se vocês quiserem que eu corrija, eu fico aqui até meio-dia. Para mim, tá de boa. Tem alguma que ficou em dúvida especificamente? Quer dar uma olhada? Pera. Esse pera é para todos os 17 que estão aí. Se sair alguém, eu tiro um ponto da prova. E saiu. Quem foi que saiu? Que petulância. Quem foi que saiu? Diga aí no grupo aí, que se não voltar eu não vou dar, vou tirar um ponto da prova. Questão 14. Questão 14. Questão 14 da 38. Tá, vamos lá. Eu tenho que ler o texto, tá? Eu li no dia que eu passei para vocês, de cabeça não lembro mais não. Foi Pedro Aurélio? Muito bem, avisa ele aí que ele perdeu um ponto na prova. Ou deixou de ganhar um ponto na prova. Então, vamos lá. Um livro para um tempo de múltiplas vozes. Vamos, a gente faz isso aqui e a gente encerra. Vamos lá. Um livro para um tempo de múltiplas vozes. Livros foram até hoje a forma mais eficaz... Desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui na página. Livros foram até hoje a forma mais eficaz que a humanidade encontrou para absorver, armazenar e transmitir conhecimento. Eles se tornaram, ao longo da história, um meio de mitigar os limites de memória, inteligência e imaginação de cada um dos nossos cérebros, lineares como o passar do tempo, portáteis como nossas roupas, íntimos como o pensamento. Houve quem quisesse queimá-los em nome de crenças políticas ou religiosas, quem quisesse transformá-los em tecnologia obsoleta e mesmo quem tentasse proclamar sua irrelevância no frenético mundo moderno. Mas os livros resistiram a todo tipo de ameaça e intempérie. Nunca se publicou tanto como hoje, nunca se venderam tantos livros. Eis então que a tão festejada revolução digital, depois de abalar os negócios da música, das imagens e naturalmente das notícias, se abate sobre o universo dos livros. Sim, é verdade que um tablet como um iPad não tem aquele delicioso cheiro de papel. Mas se você tiver as mesmas limitações oculares que o autor deste texto, sentirá um indescritível prazer de aumentar o tamanho da letra para tornar a leitura mais confortável. Ou de comprar um livro digital sem sair de casa e, em questão de minutos, ler o maior poema do século XX, The Wasteland, de T.S. Eliot, ao mesmo tempo em que escolhe se prefere ouvi-lo recitado pelo próprio autor ou por alguma dentre outras tantas interpretações disponíveis. E no futuro, ainda haverá, no novo formato, dezenas de compensações de outra natureza para a falta do cheiro do papel. Pelo menos é essa promessa trazida por algo tão intangível quanto o conteúdo dos livros, mas ao contrário de dinâmico e cambiante, os programas de computador. Estaremos, então, prestes a testemunhar a lenta derrocada dos livros impressos, derrubados gradualmente por softwares interativos para os tabuletes digitais? Difícil fazer previsão. O tempo continuará linear, o pensamento talvez não, mas as palavras continuarão sendo escritas e lidas provavelmente umas após as outras, recurso que nem Eliot conseguiu se desfazer para fazer ecoar as múltiplas vozes de seu poema. Rupturas serão a província de criadores geniais como ele ou dos programadores que tornarão sua obra mais acessível às novas gerações, por meio dessa nova forma de absorver, armazenar, transmitir conhecimento.
tomara que ela perdure tanto quanto um livro. Então, vamos lá. 14ª questão. Só uma observação, Cyberpunk 2077. Eu já aderi ao livro digital faz tempo, né? E a minha principal razão é simplesmente o fato de eu sou muito chato com esse negócio de guardar essas coisas, sabe? Eu sou muito cuidadoso com as minhas coisas. E amassado, mancha, essas coisas me tiram do sério. Então, da época que eu tinha mangá, eu já desisti disso. Eu sou chato com essas coisas. O resto eu sou ok. Então, vamos lá. Sobre os recursos lexicais e gramaticais que promovem a coesão e a coerência do texto, analise as afirmativas a seguir. Então, no fragmento lineares como o passar do tempo, portáteis como as nossas roupas, íntimos como o pensamento, no primeiro parágrafo, o paralelismo favorece não só a progressão e continuidade do texto, mas também garante a qualidade estética da linguagem. Primeiro de tudo, o que é paralelismo? Explica aí. O paralelismo é quando você faz, em períodos que estão próximos, o parágrafo, inícios de parágrafos, né, numa certa proximidade textual, você faz construções semelhantes. Então, por exemplo, olha, o que ele faz aqui? Uma construção, deixa eu colocar aqui. Ele adjetiva e compara, né? Ó. Vou colocar outra cor aqui. Ele adjetiva e compara. Lineares como o passar do tempo. Portáteis como nossas roupas. Íntimos como pensamento. Então, ele está fazendo o que a gente chama de paralelismo. Em muitas situações, dentro da dissertação do Enem, isso aqui você tem que correr a milhares de quilômetros de distância. Tá? Às vezes é uma coisa criativa, às vezes não é. E normalmente não é. Então, você tem que tomar cuidado e prestar muita atenção para ver se você não está fazendo de maneira não intencional. Né? Porque aqui tem um caráter até literário. Na sua redação do Enem, você não vai se preocupar com isso, não. Você tem que se preocupar para não fazer. Então, ele favorece a progressão, ele não só favorece, como também a continuidade do texto, mas também garante a qualidade estética da linguagem. Tá certo. A progressão, por quê? Porque ele está dando ali todas as características que ela acredita, né? O autor acredita, deixa eu ver quem é. Hélio Gurevitz, né? O autor acredita aqui ter o livro. Ele traz essas características, estabelecendo comparações ali que ajudam na argumentação dele, da importância do livro, né, ou da importância do livro físico, especificamente. Ajudam na progressão, beleza, e também garante a qualidade estética da língua. E aí era que eu estava falando do caráter literário, né? Ela tem essa observação de você... Ela tem essa construção de parecer até um poema, de certa forma, né? Aquela escolha bem cuidadosa das palavras para dar um ritmo até. Então, tudo isso aqui tem, sim, uma relação, não só com a continuidade da argumentação do texto, como também a qualidade estética do livro. É melhor de ler assim, é mais gostoso de ler assim. Tá certo? Então, item 1 está correto. Vamos lá. 2. O recurso da repetição da palavra livro ao longo dos 3 parágrafos é responsável por tornar o texto circular, isto é, suas ideias avançam em ritmo lento. Muito pelo contrário, né? Você percebe que ele fala de todos essas situações pelas quais o livro passou, até o momento de nós chegarmos ao questionamento de será que em algum dia a forma digital vai conseguir prevalecer sobre a forma física dos livros, né, que é basicamente, eu considero de uma maneira muito resumida aqui, é basicamente o que ele faz aqui no último parágrafo, né? Mas ao longo do texto ele fala tanto da importância histórica do livro, como das características que garantem que o livro físico tenha conseguido resistir a essa mudança dos livros digitais, né? Essa força dos livros digitais não tem sido substituído, porque ele não foi substituído. É diferente do que aconteceu com a música, é diferente do que aconteceu com os filmes, que basicamente tudo hoje é digital, né? Eu não sei, eu confesso a vocês, eu lembro quando eu comprei o último CD, e foi em 2000
15, foi 2015. Eu estou olhando para o pôster aqui de um show que eu fui assistir em Caruaru, e eu comprei o CD lá, para o músico assinar para a gente. Né? Eu tenho autografado aqui e tudo. Mas pronto, foi o único CD que eu comprei, mas eu não comprei o CD propriamente para ouvir. Aí eu ouvi, mas eu não comprei propriamente para ouvir. Eu comprei ele para ter como lembrança. Mas tá tudo, tá tanto aqui nesse celular, como também tá nesse aqui, que é o que eu uso para fazer exercício de manhã. Não tem necessidade mais de eu ter um dispositivo físico para poder ouvir música. Na verdade, é até um cômodo, né? É até um cômodo. Então, o livro é diferente. O livro conseguiu resistir, apesar de que, né? Vocês já viram um dos meus melhores amigos de todos os tempos, para sempre e agora e sempre, né? Meu queridão velho de guerra, já vai completar aí 7 anos em janeiro do ano que vem, já está um rapaz, já dá para botar na pré-escola. Então, veja só, eu sou totalmente adepto do livro digital, né? Eu não vejo simplesmente necessidade nem razão mais para o livro físico. E tem a razão realmente, o cheirinho do livro físico não tem quem supere. Mas, assim, vale a pena mesmo? O espaço que ele ocupa, o impacto ambiental que ele traz, não sei, né? Tem gente que gosta, eu respeito, mas pelo menos para mim não faz falta nenhuma, para ser muito honesto. É a mesma coisa de quem gosta de disco, né? Mesmíssima coisa. E tem, sim, uma diferença em relação ao som, mas eu também não consigo ver essa diferença toda, não, né? Tanto que eu nunca fui atrás. Mas, enfim. Página faltando? Como assim, cara? Tu empresta o livro pro cara, o cara arranca uma página? Tá, eu tô só vendo aqui o chat para ver se alguém perguntou alguma coisa. O PS4 quem joga é meu irmão, eu jogo no PC. Mas vamos lá. Então a 2 não faz sentido, tá bom? 3. O fato de o fragmento absorver, armazenar e transmitir conhecimento aparecer no início do primeiro parágrafo e no final do terceiro evidencia um processo coesivo eficiente que fecha a ideia principal defendida ao longo do texto. Então, início do primeiro parágrafo e fim do terceiro. Cadê aqui? Livros até hoje, a forma mais eficaz que a humanidade encontrou para absorver, armazenar e transmitir conhecimento. Tá. Rupturas serão províncias de criadores geniais, como ele ou dos programadores, que tornarão sua obra-prima mais acessível às novas gerações, por meio dessa nova forma de absorver, armazenar e transmitir. Tá. Aí ele diz que o fato do fragmento, blá, 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 aparecer no primeiro, fecha esse processo coesivo, fechando a ideia principal ao longo do texto. Tá certo, né? Lembre aqui que ele não está necessariamente defendendo o livro, ele está mostrando como o livro conseguiu resistir a esse período e a possibilidade das tecnologias digitais substituírem o livro, consequentemente se tornando uma forma para absorver, armazenar e transmitir o conhecimento tão eficiente quanto, ou talvez até mais, do que o próprio livro. Tá? Então, tá certo esse item 3. Que esse negócio de Rudolf Craft aí quase deu briga no grupo lá. Barata que sabe de luz. Vamos nós. Um conceito que perpassa o texto, a historicidade do livro, é desenvolvido por meio de vocabulário relacionado aos campos semânticos. Tempo, como se pode ver em palavras como hoje, então e futuro. Campo semântico, o sentido, né, que está sendo construído, né, do ponto de vista da morfologia, os advérbios, né. Então, basicamente, os advérbios, né. Um conceito que perpassa o texto é desenvolvido por meio de vocabulário relacionado ao campo tempo, como se pode ver nas palavras hoje, então e futuro. Tá certo, porque lá no primeiro, segundo e terceiro parágrafo, tempo, hoje, então e futuro. Vamos só lá ver o contexto, né, em que ele está inserido. Ok. Nunca se publicou tanto como hoje, né? A segunda palavra lá qual é? Então e depois futuro, né? Eis então, ou seja, o momento agora,
futuro. Naturalmente. E no futuro, ainda haverá novo formato. Realmente, são todas situações relacionadas a tempo, né? O momento do livro em si. Então, tá certo. As promessas a que se refere o fragmento é essa a promessa do segundo parágrafo, é ler o maior poema do século XX, The Wasteland. Não. Lá no segundo parágrafo, ele fala o seguinte, cadê? Pelo menos é essa a promessa trazida por algo tão intangível quanto o conteúdo dos livros, mas ao contrário da dinâmica e cambiante dos programas de computadores. Não, ele não está se referindo aqui à questão de ler o poema, mas a sensação que o livro traz, né? Aquela sensação do cheiro, do gosto, da textura das páginas e tudo mais, né? Então, não, esse item 5 não faria sentido. Então, no caso, 1, 3 e 4. Resposta 2, 3, 1, 2, 4. É 1, 2, 4, 1, 3, 4. 1, 3 e 4. 1, 3 e 4 aqui. 1, 3 e 5, 2, 3, 2, 4 e 5. E só. Fofos, de boas? Tranquilo na lagoa? Gosto do papel. Então, beleza. Vou finalizar aqui. Assim que eu tiver no meu drive, eu subo para o YouTube. Não sei se vai dar tempo antes da prova de vocês, mas assim que subir vai estar lá, tá ok? Saudades, cheiro. Vamos almoçar que a carne está cheirando aqui em casa. Valeu!